Oi, gente! Hoje nós vamos fazer uma nécessaire simples fofura. Por que fofura? Porque ela tem uma estrutura fofa. Eu vou estar passando para vocês a medida do molde em tamanho real, tá? Ele tem 39 por 26, tá ok? Você vai cortar esse tamanho no seu papel ou direto no seu tecido. Eu preciso ter um molde, eu não posso cortar direto no tecido, porque eu corto grandes quantidades, como vocês podem ver aqui, tá vendo? Eu preciso do molde inteiro, porque para mim é mais fácil para me cortar em várias quantidades, tá? Se por um acaso você quiser cortar ele dobrado no seu material de tecido, de forro e estrutura, tá? Porque você às vezes quer presentear alguém e você quer cortar ele dobrado, quer cortar só um, eu vou também estar te passando a medida. Você vai dobrar ele ao meio e vai cortar ele ao meio. Mas quando você cortar 39, se você quiser inteiro, você vai cortar 39 por 26 e vai fazer uma caixinha de leite de 5,5 por 5. Por quê? Porque você vai fazer uma bainha e você vai ter essa caixinha de leite de 5 por 5, depois que fizer a bainha, ok? E se você quiser ele assim, dobrado, e quiser cortar o teu tecido dobrado, você vai cortar o retângulo, tá? De 19,5 por 26. É o molde dobrado. Mas como eu disse, eu preciso dele inteiro, tá bom? Então, nós vamos precisar de material para fazer essa nécessaire, tá? Ela é simples e você vai ver que é muito fácil, fica muito bonito. Você vai precisar do tecido externo, você vai precisar da sua estrutura. Essa estrutura eu cortei 1 centímetro a menos, em todo o contorno dela, ela tem 1 centímetro a menos. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela tem 1 centímetro a menos. E você precisa, então, do seu tecido externo, do seu forro, da sua estrutura. Essa estrutura aqui você pode usar manta R1 e também manta R2. Eu uso esse etafon fininho e me sai muito bem. Você não precisa estar usando essa estrutura, ok? E você precisa do seu forro, tá? Esses são os principais materiais que você vai utilizar. Esse nylon branco, eu optei por botar o meu acabamento nesse mesmo material, tá ok? Como eu quero botar nesse mesmo material, eu vou utilizar o acabamento cortado do próprio nylon, tá? Se você não quiser, eu não quero, vai me dar muito trabalho, eu prefiro um acabamento em gorgurão. O gorgurão, quem já está acostumado a trabalhar com gorgurão, sabe que ele vem com essa marquinha no meio e você já trabalha com ele já assim. É bem prático, eu costumo muito usar o gorgurão, mas nesse caso eu preferi usar o mesmo tecido. De repente a pessoa que vai fazer não tem o gorgurão em casa, então ela vai poder usar ou o tecido ou o viés. Caso você tenha o viés, esteja acostumado a trabalhar com viés, você pode usar o viés. A medida que você precisa desses dois acabamentos aqui, você precisa de dois acabamentos de 12 por 5, que é a base do fundo, que você vai fazer o acabamento do fundo, e você precisa de um outro com dois tecidos também, do mesmo tecido do forro, de 17 por 5, tá bom? Que vai ser o acabamento lateral e acabamento do fundo. Nós, no decorrer do vídeo, vamos te mostrar como é que você vai fazer esse acabamento, tá bom? E você vai precisar também de um zíper. Esse zíper, eu compro já ele por metro. Compro alguns metros já, porque como eu faço muito, eu tenho que comprar por metros. Mas você pode comprar ele já nesse tamanho, 30 centímetros, tá? O cursor também vende separado. Quando você compra o zíper pronto já, né? Ele já vem com cursor. Mas o zíper a metro, você precisa comprar o seu cursor separadamente, tá bom? E nós precisamos também, vamos precisar para decorar
a necessaire, nós vamos precisar de um laço da sua preferência. Ou você pode comprar pronto, ou você pode estar fazendo o seu. Eu faço os meus para todo tipo de artesanato, eu faço os meus na maquininha de laço, tá? Essa maquininha aqui já tem um vídeo no YouTube que nós colocamos e eu ensino como você vai fazer essa máquina caseira, tá? E como você vai estar produzindo os seus laços. Não tem eu mostrando exatamente esse laço, mas eu ensino laço de cabelo e laço pet. Você é o mesmo jeitinho de fazer. Você vai lá no YouTube e procura fábrica de laços caseiros. E aí você vai acessar e você vai ver que tem ensinando como se faz os laços. Se você quiser achar difícil e quiser exatamente como eu faço esse laço com cetim, você põe aí, né, curte, compartilha e dependendo a gente coloca. Se eu ver que vocês estão interessados em aprender exatamente esse tipo de laço aqui, eu mostro também, vou estar ensinando como fazer também esse laço, mas já tem um vídeo aí, tá bom? Nós vamos precisar estruturar esse tecido externo. Para estruturar, nós precisamos fazer ou um quilt ou um metalacê, tá bom? Para fazer o metalacê, optei pelo metalacê. Você vai pegar uma régua, tá? Ou uma medida da sua preferência. Eu utilizo essa régua porque eu já tenho ela como medida. Você pode pegar uma régua mais fina, como for da sua preferência. Eu faço assim, eu dou um risco principal, que é a minha base, tá? Isso aqui nós vamos, como eu já falei, nós vamos fazer o metalacê nele, tá? Eu vou riscar ele para unir todo o meu material. Você vai riscar de uma ponta a outra, tá? Ou você pode começar daqui, ou você pode começar dali, como você preferir, tá bom? Eu vou começar daqui. Vou fazer meu risco base daqui, para ter um início, né? E você vai riscar. Eu optei por uma caneta roxinha, tá? Por quê? Porque eu vou utilizar a linha de bordado, tá? Da máquina de bordado, uma linha roxa também. Então, como eu vou riscar com a linha roxa e a costura vai ser na linha roxa, não vai aparecer, tá? Também tem canetas rosa, aí você escolhe aí. Você vai fazer várias linhas, tá? Linhas assim, em diagonal, tá? Você vai começar da sua base aqui, vai fazer outra aqui, e assim sucessivamente. Eu vou fazer aqui em cima, tá? E nós vamos fazer desse jeito aqui, tá bom? Olha, fica bem fininha, não vai aparecer quando você costurar, desde que você costure, tenha uma boa coordenação motora e costure na linha certinho, tá bom? Nós já riscamos com toda a régua nessa posição aqui. Se você quiser, como é só para prender o tecido externo à estrutura e ao forro, se você quiser, você já pode deixar assim. Nós estamos na diagonal nesse sentido, ok? Você já pode deixar assim, caso você queira. Mas como eu gosto de fazer o metalacê todinho, já completo, você vai pegar, você fez nessa posição aqui, ok? Os riscos foram feitos aqui. A tua base foi essa, olha. Foi a primeira base, não foi? Agora nós vamos fazer ao contrário. Nós vamos utilizar a régua ao contrário. Vamos utilizar essa base aqui para não ficar o quê? Desigual, tá bom? Aí a gente vai fazer uma outra. Eu vou mostrar essa primeira aqui, você vai ver como vai ficar o desenho. Fica uma espécie de balãozinho, né? Quem já tá acostumado já sabe, tá? Olha, vê se dá para você ver. Uma espécie de balãozinho. Nós já estamos terminando de riscar, né? Gente, tem uma caneta aí no mercado que ela some, né? Depois ela some, as linhas iriam sumir. Eu não tenho ela, então eu utilizo essa, mas se vocês quiserem comprar, tiver a possibilidade de comprar, vocês podem comprar. Eu, por enquanto, estou utilizando essa porque eu ainda não consegui comprar, tá ok? Então, todos esses riscos já feitos, nós vamos pegar e vamos colocar a nossa estrutura,
tá? E o nosso forro, tá? O nosso forro. Você vai colocar e você precisa alfinetar. Não se iluda achando que você, eu não vou alfinetar e vai dar certo. Não faça isso. Porque metalacê, ou se fosse quilt também, é bom você alfinetar para o tecido não correr, ainda mais para iniciante, tá? Então você alfineta direitinho para não te dar dor de cabeça depois. Lembra daquele 1 centímetro que eu tinha deixado na estrutura? Na estrutura não, na estrutura da necessaire. Eu deixei 1 centímetro menor essa estrutura, por quê? Porque o etafon ele é mais altinho, né? Isso ia me atrapalhar na costura. Como eu já estou acostumada a trabalhar com ele, eu faço assim. Eu corto ele 1 centímetro menor e prendo o alfinete, não nele, não prendo o alfinete nele, tá vendo? Eu prendo o alfinete nesse 1 centímetro. Eu deixo meu etafon no meio, solto, e vou prendendo no contorno. E só boto um alfinete aqui na base aqui do meio. Por quê? Para ele não correr, somente para ele não correr. Caso você estivesse utilizando a manta R1 ou a manta R2 ou um nylon dublado para esse forro aqui, olha, tá vendo? Que eu botei o tecido, a minha estrutura e o forro. Se você tivesse usado a manta R1 ou R2, você poderia prender tudo junto. Você não ia precisar cortar do tamanho menor, 1 centímetro menor. Você ia cortar do tamanho do teu molde base, teu molde inteiro. Você ia cortar do mesmo tamanho do forro e do teu tecido externo, tá bom? E ia prender junto. Por quê? Porque você ia ter mais facilidade de costurar isso na máquina. Agora, vamos para a máquina. Gente, antes disso aqui, vocês não podem esquecer que eu acabei esquecendo, nós precisamos colocar o zíper, né? O nosso fecho. Ele precisa ser embutido. Então, nós precisamos colocá-lo antes de fazer o metalacê. Olha, para você colocar o seu fecho, você precisa que ele seja aberto inteiro. Então, você precisa cortar ele nas pontas, caso ele tenha travinha. Que quando você compra ele em armarinho, ele já pronto, ele vem com a travinha, né? Você precisa cortar essa travinha para o seu cursor ele sair. E você precisa abrir o seu zíper, ok? Então, nós vamos abrir o nosso zíper, tá bom? E nós vamos fazer o seguinte. Esse é o nosso tecido externo, não é? Nós vamos virar ele ao contrário. O nosso forro também nós vamos virar ao contrário. Prestem bem atenção, isso é importante para você fazer um bom acabamento. Tá vendo o dentinho do zíper? Você vai colocar ele aqui, olha, com a base do dentinho, com a base do zíper, do fecho, o altinho do dentinho para cima, tá vendo? Pro lado do certo do tecido. Aqui tá o lado certo do tecido, o lado certo do forro. O dentinho do fecho tá para cima. E aí, a gente vai passar uma costura aqui. Eu já alfinetei, tá? Se você preferir, você pode fazer isso. Eu não costumo fazer isso, vou direto para a máquina, mas como é para demonstrar para vocês, a gente alfinetou, tá bom? Esse jeito aqui vai ser do mesmo jeito que nós vamos fazer aqui. A base para cima do dentinho, tá bom? Vamos passar uma costurinha aqui, a medida de um pezinho de máquina, tá bom? Desse lado e desse lado. Esse retrocesso é indispensável, tá, gente? Retrocesso sempre no início e no final, tá bom? Como vocês puderam ver, ó, já fui pra máquina. Esse barulho é da máquina, tá, gente? E aí, eu fiz a costura, um pezinho de máquina, de um lado e do outro. O que nós vamos fazer para esse fecho ficar embutidinho? Nós vamos virar
tá vendo? Nós vamos virar e vamos esticar para ajeitar isso aqui. Tem gente que passa a ferro, se você preferir, você pode passar. Eu, como já estou acostumada, eu não faço isso, tá? Se você quiser alfinetar aqui também, e da mesma forma você vai fazer do outro lado. O que eu vou fazer? Vou passar uma costura para rebater um pesponto aqui, tá vendo? Tá vendo aqui? Eu vou passar um pesponto de um lado e do outro. Já passamos uma costurinha, tá vendo aqui? Um pesponto, retrocesso no início e no final. Vê que as duas pontas do fecho ficou sobrando mesmo, porque depois nós vamos ter que cortar. Aqui também, a mesma coisa. E já coloquei a nossa estrutura, tá bom? E é aquele mesmo processo, alfineta tudo em volta, como eu ensinei anteriormente. Agora nós vamos costurar o metalacê, tá bom? Unir tudo, tá bom? Com o nosso metalacê já pronto, tá vendo? Você precisa ter uma boa coordenação motora, você passa a costura bem em cima da linha, a linha não vai ficar aparecendo. Se você não tiver, eu optei pela linha roxinha de bordado, você pode utilizar a linha preta, põe uma caneta, risca com a caneta preta e costura com a linha preta que vai ficar bonito também. Depois desse trabalho aqui, ó, botei roxo por cima e optei por botar branco por baixo, tá vendo? Porque meu forro é branco. Agora nós vamos colocar o cursor, tá? Procura respeitar essa reta aqui, olha. Você não se importa se vai ficar maior ou menor, por isso que a gente deixa maior, porque depois a gente vai acertar. Respeita sempre esse sentido aqui, tá bom? Ele precisa estar na mesma reta aqui. Vamos colocar o cursor. Costumo colocar até rápido, mas vocês sabem como é quando estamos no vídeo, né? Tá vendo? Ele não ficou correto. Olha, isso acontece muito, porque eu coloquei ele reto, eu tenho o hábito de colocar reto. Como eu coloco ele sempre certo, eu vou medir aqui. Isso é bom acontecer, que pode acontecer com você em casa. Deixa eu pegar minha tesoura de cortar. Olha aqui. Eu vou tirar esse excesso, porque eu já estou acostumada a colocar o cursor com ele retinho, tá vendo? Você segura, mantém ele retinho, segura, coloca o outro. E vamos lá. Tenta colocar de uma forma que fique mais confortável para você. Quantas vezes for necessário tirar, você tira. A gente coloca sempre rápido, tá vendo? Mas quando é pro vídeo, é assim mesmo, tá, gente? Não se importa, não. Vou retirar de novo. Ele é trabalhoso, mas vocês vão ter que ver que você também vai ter dificuldade. E é normal, até quem tá acostumado. Ó, tá vendo? Certinho, olha. Tá vendo? Certinho. Você vai passar ele todo. Aqui também bateu certinho, olha. E você vai recolocá-lo. Nossa, mas já deu tanto trabalho para colocar a primeira vez, eu vou ter que colocar de novo? Vai ter que colocar de novo, tá? E você vai ter que respeitar isso aqui, ó. Essa abertura aqui, ela tem que ficar assim, ó, certinha. Aí você vai saber que você tá colocando o zíper certo, ó. Vamos parar com ele no meio, tá bom? Parando com ele no meio, você não vai deixar essas duas pontas abrir. Você vai ter que revirar ela, nunca force as pontas. Você vai ter que virar ela para o lado do avesso. Não se importa se o meio abrir, não. Não pode abrir as pontinhas, tá? O meio você pode fechar de novo. Você vai revirar do avesso. Ó, fechar aqui, normal. O cursor já foi colocado, né? Nós já desviramos. Agora você precisa, olha, acertar esse lado aqui. Então você acerta pontinha com pontinha, olha, e coloca o alfinete e vai para a máquina e costura, tá? Deixando sempre uma medida aqui de meio para 1 centímetro, tá bom? Depois de costurado, tá vendo?
vai ficar costurado com essa distância aqui. Nós vamos recortar esse excesso, olha, na mesma reta do tecido. Nós vamos recortar esse excesso de fecho e nós vamos colocar o acabamento, que esse acabamento vai ter que ficar dessa mesma forma aqui. Esse acabamento é colocado da seguinte forma: você bota passante, tá? Porque o excesso sempre a gente faz a limpeza depois da peça pronta. Então você vai colocar na mesma reta aqui, no sentido pra dentro, não é para fora, tá vendo? É pra dentro. Você vai colocar nesse sentido aqui, pra dentro, e vai costurar aqui na mesma medida da primeira costura, da costura de baixo que você passou. Não esqueçam de dar sempre o retrocesso, tá, gente? Essa medida aqui, tá vendo? Você fez essa costura aqui, você vai virar, olha aqui, e vai repassar desse lado. Só que aqui você vai dobrar o acabamento bem direitinho para ficar um acabamento bonito. E você vai repassar por cima. Vai para a máquina de novo. Agora, você vai cortar o excesso de todo que sobrar, tá bom? E olha aqui o que você tem que fazer, tá vendo aqui? Eu costumo fazer assim, você corta em diagonal, por causa do fecho. Na hora de virar, você vai entender por quê. E queima com cuidado, tá? Queima com o isqueiro. Vamos agora passar para a parte do fundo. É o mesmo processo. O mesmo processo. Olha, você vai acertar, tá vendo? E vai acertar e vai alfinetar, tá vendo? Para poder ficar desse jeito aqui. Procura ver se o acabamento tá do lado certo. Esse aqui eu botei para esse lado, então nós vamos colocar esse aqui também para esse lado. Se você se sentir inseguro, coloca um alfinete aqui também, tá bom? Se ficar insegura, eu não vou conseguir, coloca um alfinete aqui, ó, segura aqui, coloca 1 ou 2 alfinetes aqui. Como eu já estou acostumada, eu vou direto para a máquina. Agora, você vai fazer a mesma coisa que nós fizemos na lateral. Fizemos essa costura aqui, agora nós vamos virar, vamos dobrar novamente e vamos repassar. Aí você finaliza a sua peça. Agora nós vamos recortar em diagonal também, tá vendo? Vamos recortar também em diagonal. Porque na hora que nós viramos a peça, eu tô jogando aqui, tá, gente? Mas tem um lixinho aqui. Você queima aqui, ó. Cuidado, se você não tiver segurança pra queimar, não faça. Tá? O material que eu estou usando é próprio para isso. Olha como fica uma coisa bonita, tá vendo? Olha, um acabamento bonito, bem feito. Agora nós vamos abrir a nécessaire e você vai entender por quê. Depois você corta os excessos, faz uma limpeza bonita na tua peça para valorizar, tá bom? Olha como fica, ó. Vamos desvirar ela. Esse diagonal é para quê? Esses cortes em diagonal, olha como fica. Ela abre certinha já, olha. Mesmo tamanho, tudo direitinho, tudo casadinho. Aí, você precisa forçar o seu fecho, porque você fez um corte. Agora, nós vamos forçar um pouquinho o fecho, porque nós fizemos um corte em diagonal, lembra? E vamos fechar. Esse corte em diagonal é para acertar o fechinho, para ele ficar para cima. Pronto. A nécessaire está pronta.
Agora você vai colocar o laço, costurar ou colar aqui, como você desejar. E depois do nosso lacinho aplicado, ficou pronta a nossa necessaire fofura. E ela é bem fofinha. E olha o acabamento dela como ficou. Lindo! Se você realmente gostou, curte aí, dá um clique e nos ajude a divulgar nosso canal. Até o próximo vídeo. Beijos!